Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este é o episódio 102 da Contagem Geral. Tenho lido os vossos comentários, vou ajustando temas e convidados para falar deste dilema da comunicação. Os subscritores do podcast estão a subir a bom ritmo e por isso também fica o meu agradecimento pessoal. Há algum tema que gostassem de ver tratado no Pergunta Simples ou ouvir alguém em especial? Deixem uma nota no site perguntasimples.com, uma mensagem via WhatsApp ou então sinais de fumo, e-mails ou SMS também valem. Assim como em todas as redes sociais onde estamos todos. Hoje vamos viajar pela mente de um dos mais criativos e prolixos argumentistas portugueses, Nuno Artur Silva, escritor, dramaturgo e mais uns 10 títulos ou funções que ocupam na criação do nosso imaginário coletivo. Este programa foi gravado na pousada de Palmela, a quem agradeço o acolhimento e o espaço. Eu gosto daquele sítio e das vistas sobre a região. Fica bem num programa sobre vistas largas e pena afiada. Vamos ao programa? Qual é o lado cómico disto? Esta pergunta explica toda a conversa com Nuno Artur Silva. Ele passa pela vida munido de um perigoso bloco de notas e de uma letal caneta. Mas o mais perigoso nele é um cérebro treinado para ver o lado cómico da vida. E o resultado é um espelho onde todos nos revemos. Este é um programa sobre a liberdade, sobre a sagrada liberdade de expressão e sobre vários choques entre liberdade e arautos da mordaça. Sejam mais visíveis e vocais, sejam mais obscuros ou silenciosos. Nuno Artur Silva encheu os atores de palavras escritas e recebeu de volta interpretações que agitam o mundo, que alargaram os limites da liberdade. No intervalo, formou uma escola por onde todos os históricos argumentistas portugueses de nova geração passaram. As produções fictícias. Ricardo Araújo Pereira, Nuno Marco, Eduardo Madeira, João Quadros e muitos outros aprenderam nesta forma sem fronteiras ou limites. Foram aspergidos pela água benta laica dos limites do humor. Neste caso, da falta de limites. Nuno Artur Silva está a escrever um seu novo espetáculo, em cena em janeiro, com recurso ao seu bloco de notas e a 2 viagens de estudo, uma à RTP como administrador e outra ao Governo como secretário de Estado. Nuno, apresenta-se. Há uma palavra simples que é autor, mas eu, por graça, gosto de dizer que sou um artista de variedades. És um provocador, portanto. Sim, um suave provocador se calhar, mas quer dizer, o próprio facto de eu dizer que sou um provocador tira um pouco de sentido à provocação, porque é logo uma catalogação, mas não, gosto sempre de que as coisas possam não ser exatamente aquilo com que são catalogadas. E, portanto, a escolha das palavras, lá está, artista de variedades, só essa escolha de palavras já nos abre um sorriso, não é? Já planta na cabeça do outro qualquer outra coisa diferente. Artista de variedades era uma expressão que era muito usada numa época em Portugal, que era no fundo para os cantores, para os apresentadores, para as pessoas que trabalhavam no entretenimento. Em certo sentido, todos hoje trabalhamos no entretenimento, mesmo quando estamos em esferas culturais. Enfim, a indústria do espetáculo, a sociedade do espetáculo, que tem sido muito teorizada. Todos hoje somos, de certa maneira, performers. Todos hoje temos, de certa maneira, o nosso espaço mediático e a nossa persona mediática. E, nesse sentido, todos os que intervimos no espaço público através dos média, somos de certa maneira todos artistas de variedade. E todos, desde o Presidente da República até o mais humilde dos cidadãos no seu Facebook. Sim. As redes sociais vieram ainda por cima a aumentar, digamos, essa perspectiva de que todos nós temos uma prestação pública e, portanto, é verdade que nós, aquilo que chamamos o eu, é uma sobreposição de vários papéis, não é? Temos o eu em casa, com a família, no trabalho, enfim, o eu em muitas circunstâncias, nas sociedades que fazemos parte, nos grupos, temos e temos hoje essa expressão pública do eu, não é? Havia um título de um livro muito famoso que era a apresentação do eu na vida de todos os dias, e de facto isso leva nós que E de facto o que podemos dizer que eu na minha vida profissional é o trabalho, desde o trabalho de escrita até ao trabalho
nos média, não é? E, portanto, os média contemporâneos, tanto falamos de televisão, de rádio, hoje nas suas formas podcast, etc, os jornais e pronto, e os espetáculos ao vivo, tudo isso leva a que eu gosto de me definir dessa maneira como um artista de variedades. Trabalhas muito o teu boneco público? Não. Não. Aliás, eu estava até há pouco tempo só no Facebook e só com uma rede de amigos, apesar de uma rede alargada. E o que eu gostava no Facebook era essa coisa de ir mostrando músicas, mostrando coisas que gostava, vendo coisas que outros mostravam. Uma abordagem quase amadora, não é? Quase familiar. Sim, embora tenha seguidores, mas nunca me preocupei muito com o Facebook para além de ser mais uma forma de ir observando o mundo e, neste caso, o mundo das pessoas que estavam na minha rede de contato. No teu microcosmos. Sim. Agora, percebo, e os produtores com quem eu estou a trabalhar agora, por exemplo, no meu espetáculo, dizem-me que para a divulgação que é importante ter do espetáculo, visto que há uma certa, digamos, crise do papel dos média como, digamos, divulgadores, e há uma crescente importância das redes, aconselharam-me a ir pelo menos para o Instagram. Sim, que é um meio muito visual. Sim. E onde as pessoas estão. E faço unicamente, nesse caso, por questões de poder ir divulgando o que estou a fazer para quem possa estar interessado. O Nuno Artur Silva, artista de variedades, mas de facto argumentista e homem das palavras, quando decide ir para a RTP ou para o governo, qual é que foi a pior escolha de carreira? Não foi tanto uma opção de carreira, mas foi a questão de surge uma oportunidade de fazer um serviço público, ou seja... Foi isso que te moveu quer para um caso, quer para o outro? Sim, não só isso, mas são situações completamente diferentes. A RTP desde sempre foi uma empresa a que eu estive ligado. Tu criavas coisas para a RTP? Não, antes disso, não me esqueço. Antes disso, então? Não, como espectador. Sim. Eu cresci ainda no Estado Novo e o único canal autorizado era a RTP, com as condicionantes da censura. Porque só havia um canal. RTP única. Exato. E havia a rádio também, não é? Primeira emissora nacional. A emissora nacional, exatamente. Mas, mesmo com os condicionantes da censura, grande parte da minha educação devo-a à RTP e à emissora nacional. Na RTP concretamente, foi na RTP que eu vi muito dos filmes e dos programas que fizeram parte da minha infância. E, portanto, para mim foi essa a minha primeira ligação à RTP. E quando tiveste a oportunidade, quando te foi dada a oportunidade de dizer, ok, Nuno, junta-te à equipa, agora vais mandar nisto. Sim, é porque depois numa segunda parte, eu já no 25 de Abril, a RTP cresceu e desenvolveu-se, e eu sempre me interessou muito o potencial da ideia de uma estação pública, que é a nossa estação. A estação de todos nós. E depois comecei a trabalhar no meio e foi na RTP que e começaste a produzir conteúdos para lá, não é? Foi na RTP que eu me estreiei e, portanto, a minha ligação à RTP também é muito afetiva. E durante muitos anos, depois quando me profissionalizei, tornei-me autor, produtor, etc., trabalhei muito com a RTP durante todos os anos, praticamente desde que me profissionalizei. Trabalhei numa relação muito constante com a RTP e comecei a escrever e a pensar sobre o serviço público, o que é que podia ser melhor, o que é que... E, portanto, quando surge um convite para a RTP, nas circunstâncias em que surgiu e com o enquadramento que surgiu, que era a garantia de independência... E isso era importante para ti, era vital? Era decisivo, era fundamental. Portanto, saber que ia para lá sem ter nenhum tipo de... digamos, de condicionamento desde logo político. E, portanto, quando aceitei, é porque quando nos é dada essa oportunidade, vamos com o espírito de tentar fazer o melhor para a comunidade. E isso, para mim, foi uma honra estar na RTP. Foi simultaneamente um desafio, uma honra e um prazer. Todos os dias que eu ia para lá, eu tinha mesmo prazer no que estava a fazer. Nós falamos da RTP, lá está, no pós-25 de Abril, muito politizada de todas as maneiras. Lembro, eu
comecei a trabalhar na Antena 1, RDP na altura, Radiodifusão, em 92, e lembram-me que uma das perguntas que fazia é: então rapaz, e qual é o teu partido? Como se quem aparecesse na redação viesse recomendado pelo partido A ou pelo partido B, e não, como aconteceu naquela primeira geração de jovens jornalistas, não, nós entramos por concurso público. Não, concurso público como? Isso mudou? Houve ali um clique dessa politização para depois uma forma independente? A seguir a 25 de Abril, a RTP foi um instrumento de poder e, portanto, era muito politizada e partidarizada. Era um palco de poder. Claro. Quer na gestão, quer no conteúdo, e o que é que se contava. Claro, e, portanto, era um instrumento decisivo, muitas vezes, antes das televisões privadas, então, era completamente decisivo para que o poder pudesse, digamos, passar a sua mensagem. Passaram muitos anos e houve sempre oscilações de poder, consoante iam estando um ou outro partido no governo. O que aconteceu, que me fez ir para lá, foi precisamente a criação de um sistema que pela primeira vez parecia e garantiu, de facto, uma distância entre o poder da altura e a RTP, ou dito de outra maneira, passou a ser possível que os governos mudassem sem que imediatamente mudasse a administração da RTP também. E essa experiência para ti foi uma experiência de sucesso, no sentido em que isso conseguiu-se, ou era uma retórica? Ou havia de facto uma espécie de dique que impedia esse género de influência? Não, exatamente, a criação do Conselho Geral Independente, que passou a ser quem nomeava e demitia as administrações da RTP. Por outro lado, no fundo, a assunção de que as administrações não interferiam nos conteúdos. Quem decidia eram os diretores de programas. E depois todos os órgãos reguladores da RTP. E já agora, como é que tu te sentias? Estando na administração, sendo um homem dos conteúdos, tu a ver televisão, como é que tu eras como espectador? Eu fiquei precisamente com o pelour dos conteúdos e, portanto, trabalhava com os diretores de conteúdos e senti-me muito bem. E, quer dizer, todos eles com quem eu trabalhei poderão confirmar que mantivemos sempre uma relação muito franca e muito aberta de colaboração, com autonomias óbvias deles nas escolhas que faziam e com grande discussão de ideias sobre o que podia ou não podia ser feito. Aquela ideia de que a RTP, lá está, pelo seu objeto de serviço público, pelo seu tamanho, pela qualidade dos seus profissionais, parece que está sempre a não cumprir-se, ou somos nós que exigimos muito do canal porque ele é público, logo pago pelos impostos das pessoas, neste caso da taxa de radiodifusão, e isso aumenta a nossa exigência? Sim, eu acho essa excelente relação direta entre os cidadãos e a RTP, que é a RTP ser paga por uma contribuição dos cidadãos. E a diferença, se quisermos, entre uma televisão que é do Estado e uma televisão pública. Eu prefiro sempre a segunda hipótese. A televisão pública significa que é uma televisão que é de todos, é da comunidade. E temos essa noção? O vínculo da comunidade à estação é o pagamento que fazemos. E isso leva a que possa haver mais protestos, que possa haver, ou por um lado, estou a gostar disto ou não estou a gostar daquilo, ou por outro lado, é para que é que eu estou a pagar isto? Sim, e é por aí que eu acho que a discussão sobre a missão da RTP se deve fazer, que é o entendimento de que a RTP é necessária e que a RTP faz aquilo que o mercado não faz. Para ti não há dúvida nenhuma que uma televisão pública é um bem fundamental num país? Mais do que nunca neste momento. Eu acho que neste momento é evidente, mais do que quer dizer, não digo mais do que nunca em absoluto, mas digamos, nos últimos anos, com o que temos visto acontecer à nossa volta nas sociedades, verificamos que a ideia do mercado livre e à solta e sem regulação não é uma boa ideia. Mas a RTP não regula, pode funcionar como referencial? Para já funciona como referencial, mas sobretudo a RTP, e eu acho que o problema que tem havido sempre ao longo dos tempos é que muitas vezes, primeiro a RTP hoje é televisão, rádio e cada vez mais plataforma. Este podcast está numa plataforma online, exatamente. Portanto, hoje usamos a internet para ver coisas mais do que a televisão em direto num determinado momento. Certo. E eu costumo dizer que talvez os dois ativos mais decisivos para o futuro da RTP são as plataformas, desde logo a RTP Arquivos, onde está
o histórico da rádio e da televisão. Está lá tudo. Está lá tudo. É absolutamente fundamental para a própria memória, património da memória do país. E a outra plataforma é a RTP Play, onde estão disponíveis o conteúdo dos canais todos. E, portanto, esses são, talvez fosse uma forma de começarmos a olhar para a RTP de outra maneira, sem vez de pensarmos, como até aqui se pensava, que é a RTP1 e depois o resto não interessa, pensamos ao contrário. É as plataformas e depois um conjunto de canais que, digamos que são a sinalização dia a dia dos conteúdos, isto é, tem canais que são programados e que vão dando os conteúdos do presente, mas as plataformas são dos conteúdos que depois, digamos, estão lá para poderem ser vistos quando se quer, à hora que se quer. Onde é que tu vês conteúdos neste momento? Onde é que eu vejo? Sim. Eu vejo em todo lado, vejo nos vários canais, vejo no RTP, nas plataformas. Mas usas o telemóvel, preferes ainda a televisão? No geral. Depende do conteúdo. Um pouco a lógica de o meio é a mensagem, não é? Ou seja, está em todo lado. Está em todo lado. É claro que se eu quero ver filmes ou séries, gosto de vê-los no ecrã grande. Ou então, no caso de cinema, é curioso, gosto de ver na sala. Os miúdos, as gerações mais novas, a ideia do ecrã grande, eles estão praticamente ligados num telemóvel muito pequenino, quase que não valorizando esse ecrã grande. É uma experiência que se perde. Quer dizer, se virmos um filme pensado para cinema num ecrã pequeno, há muita coisa que se perde. Quer dizer, se pensarmos, vou dar um exemplo, o Lourenço da Arábia precisa... Não cabe num telemóvel, claramente. Mas, no entanto, eu não me esqueço, voltando ao início, que eu vi os programas que vi quando era miúdo na RTP, vi-os a preto e branco, numa televisão pequenina, não é do tamanho do telemóvel, mas digamos que é do tamanho de uma caixa de sapatos quase, e a verdade é que foi melhor ter visto do que não ter visto nada. Isto é... foi aí que eu vi, por exemplo, filmes do Hitchcock e do John Ford, que claro que só são pensados para cinema e é no cinema que devem ser vistos, mas não foi nada mau poder tê-los visto na televisão. E portanto, quando eu penso que os miúdos andam às vezes nos transportes públicos e andam a ver o filme, seja em qualquer sítio, também estão a ter a sua experiência, e se calhar mais tarde irão a um cinema ou um ecrã grande. Subitamente, vamos deixar a RTP. Tu decides, agora é o governo. Como é não sou eu que decido. Quem o primeiro-ministro? Foi um convite inesperado. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa conversa? Não foi. Eu tinha saído da RTP e tinha voltado à minha vida de autor, que é onde eu volto sempre, é a minha base, a minha profissão. Não te deixam descansado. A minha profissão é ser autor. E eu tenho este entendimento que, desde sempre, eu não sou especialmente bom, só numa área. És bom em quê? É isso, foi uma dificuldade de tentar perceber o que é que eu poderia fazer melhor. Eu vi no teu Facebook, tenho 60 anos, como é que é isto? Não acredito que tenha 60 anos. Portanto, isto é uma boa idade de balanços. Sim. Onde é que tu sentes que estás a fazer uma determinada coisa e dizes: eu aqui nesta coisa sou mesmo bom, isto está-me a dar um gozo do catano? Primeiro, eu nunca tenho a certeza absoluta. Ficas com dúvidas? Eu se calhar sou uma fraude? Não, tu não tens essas coisas. Não nessa perspectiva. Não esse tipo de dúvida. Mas há sempre aquela sensação que podia ter feito melhor. Isto aqui, se calhar, podia ter feito melhor. Antes, durante ou depois? Em todo o processo. Mas há momentos em que eu sinto, ok, isto foi bem feito. E, portanto, com o tempo eu fui percebendo que o tipo de escritor, digamos assim, que eu era um escritor para. O que é que isto quer dizer? Escrever para teatro, escrever para televisão, escrever para E isso banda implica desenhada, um modo diferente de pensar? Implica, desde logo, trabalhar com outras pessoas, na maior parte das vezes, o que me agrada muito. Porque no processo com as outras pessoas nós crescemos e aprendemos. Trabalhar o quê? Por exemplo, escrever um texto todos à volta da secretária com computador? Fazer uma banda desenhada com um desenhador. Fazer uma letra de uma canção com um músico. Já agora o que é que aparece primeiro? O boneco ou a narrativa? O que aparece primeiro normalmente é a ideia. Vamos fazer... Há uma ideia. A ideia tem que ser estimulante. Tem que ser uma ideia que se vê desdobrar em qualquer coisa. Como é que tu tens ideias? É isso. Eu julgo que com o tempo percebi que talvez uma das coisas que eu possa fazer melhor é ter ideias e mobilizar pessoas para trabalhar em ideias. Isso talvez seja, no fundo, aquilo que eu descobri que faço melhor. Escrever essas ideias e desenvolvê-las
com outras pessoas. Portanto, tem sido isto que eu tenho feito, no fundo, em todos os sítios onde tenho estado. E tens um método para ter ideias? Como é que funciona? Como é que és tu a ter ideias? Ou estás quieto, atento, testemunha e a seguir vais bebendo coisinhas do mundo? Não há propriamente um método para ter ideias. O que eu fui criando foi métodos para saber o que faço com as minhas ideias. Então como é que é isso? Depende muito dos casos. Ou seja, eu acho que, no fundo, a base para ter ideias é a curiosidade. É permanentemente estar ligado e estar a observar as coisas. E muitas vezes as ideias não vêm daquilo que estamos a observar, mas, digamos, daquilo que acontece, daquilo que a que aparentemente não estamos atentos. Como é que é isso? Eu gostava de saber, mas digamos que é uma coisa, porque é intuitivo. Há uma frase, a Sofia de Melbrander tinha uma frase que eu gosto, que é: o ócio é o trabalho do poeta. Implica estar quietinho, implica estar com o radar ligado e deixar fluir. É, por um lado, aquela ideia de que nunca desligamos. E muitas vezes... Não é cansativo isso? Não, muitas vezes algumas das ideias vêm quando menos esperam, porque qualquer processo mental está a passar e estamos a fazer conexões cerebrais e que tu não dominas, não é? E que vão acontecendo. Agora, a partir do momento em que a ideia aparece, tão importante como ter a ideia é reconhecer se ela é boa ou má. Como é que isso se faz? Porque eu imagino, isso tem a ver com a experiência. Alguém que tem a carreira que tu tenhas, podes ficar cheio de ti, não é? Podes dizer assim: eu sou tão brilhante que acabei de ter mais uma magnífica ideia e sim, ela pode não funcionar. Deixa-me fazer-te uma pergunta, que é: tu escreveste muito humor, nomeadamente para o Herman, provavelmente aquilo que nos fica imediatamente na memória. Como é que uma linha, uma ideia, um teu pensamento, a que tu achas muita graça, como é que tu fazes a prova de conceito para perceber se outra pessoa pode achar graça ou achar que não? Pois, quando começamos, há sempre mais insegurança. Eu acho que com o tempo nós vamos desenvolvendo a noção do que é melhor ou do que é pior, e portanto é, no fundo, a própria noção da qualidade das ideias que vai melhorando. Tens um top das tuas melhores ideias? Daquelas que te orgulham mais? Das frases a frase que mais te orgulhou ter escrito ou ouvido na boca de alguém? Ou na tua? Não tenho esse top pensado, mas acho que, quer dizer, a própria ideia de fazer as produções fictícias acho que foi uma boa ideia. E produções fictícias, um sítio, um laboratório onde se juntavam escribas, muita malta nova, para pensar. Porquê que aquilo é uma escola? Ele não foi pensado como uma escola. Então foi pensado como quê? Foi pensado como um grupo de escrita de várias pessoas que vêm com várias ideias para escrever e que vamos escrever para... Inicialmente a ideia era escrever filmes e séries. O que aconteceu foi que as propostas que surgiram foi para escrever humor. E, curiosamente, aquilo que nos permitiu profissionalizar foi escrever para o Herman, porque o Herman, na altura, era o... Era o rei? Era o rei, quer dizer... Tinha a rádio, tinha a televisão... Ele ainda é o rei. Esse é o ponto, ele ainda é o rei, de facto. Ele ainda é o rei, mas na altura era, digamos, só havia televisão, não havia internet. O rei Herman... Estava em pleno e, portanto, escrever para o Herman era escrever para o comediante que tinha mais público, que tinha mais... era ouvido dentro do lado. E que tinha essa capacidade de transformar o texto noutra coisa. Claro. Porque isso é mágico nele, não é? É fundamental, claro. Ele no fundo, quando nos conhecemos, ele disse: estou a precisar de um escritor. E ele falou comigo individualmente, ainda antes das produções, quer escrever para mim. Eu disse: uau, isso é um convite. E disse: vamos a isso, mas sobre o quê, como? E ele disse: vamos fazer um acordo. Tu escreves o que te apetece e eu depois uso o que me apetece, como me apetece. Isso é um grande acordo. Foi um acordo simples e ele disse: olha, não vale a pena depois estarmos aqui a discutir e fazer... Porque é que quiseste isto ou não quiseste? Tu escreves mesmo o que te apetece. E não discutiam? E não discutimos. Ele diz: claro. Duas pessoas, mas diz-me, duas pessoas inteligentes, dois comunicadores com prismas do mundo... muito diferentes, não é? Sim, razoavelmente diferentes, claro. E portanto, tu escrevias, portanto, sem censura? Sim. E ele depois olhava para aquilo e dizia: ok, isto vai dar asneira ou isto vai ser brilhante? Sim. Ele depois fazia o que queria dos textos e muitas vezes iam tal e qual, e
depois ele, tal e qual, e depois ele a partir daí criava o personagem. Outras ele dizia, esta primeira parte, ou aqui, podes alterar aqui o fim, eu ponho aqui, e pronto. E foi assim, correu sempre muito bem o trabalho, e ele foi-me dando cada vez mais coisas para fazer. E quando ele me começou a dar muitas coisas para fazer, eu começaste a dizer, e agora para onde é que eu me vir, não é? Eu dava aulas, era professor, e portanto a escrita era uma parte da minha atividade, era era o que eu mais queria fazer, mas digamos, a minha profissão era ser professor, e portanto houve um momento em que eu pensei, eu posso viver da escrita. Apesar de gostar muito de ser professor, o desafio era muito grande. Foi difícil fazer esse salto, largar esse mundo antigo? Porque foi uma transição. Isto é, eu ainda fiz durante uns anos, ainda dava aulas e depois ia à noite para casa escrever textos. E depois foste fazer. E as coisas que a gente pode dizer que correram mal, se calhar correram muito bem, sim, tipo a última ceia. Não, isso eu não classifico na categoria correu mal. Acho que foi francamente divertido. Classifico na categoria de momento particularmente interessante e divertido e decisivo. Foi chocalhar. Foi o império dos sentidos do humor. Foi uma ideia minha, de facto, que propus ao Markel escrevermos em conjunto, ao Nuno Markel. Nessa altura era um jovem que tinha acabado de chegar às produções, e eu lembro-me como se fosse hoje, e eu disse, há uma ideia aqui que era fazermos uma série de episódios históricos, ou míticos, digamos assim, como se fosse uma reportagem da SIC, que a SIC tinha acabado de começar e tinha aquele estilo muito, o repórter estava lá. Eu estou aqui, vejam. E fizemos uma série de sketches sobre, eu lembro que havia creio que era na chegada à América, o outro, eram momentos históricos cobertos como se fosse uma reportagem jornalística à SIC. E um dos momentos foi a última ceia. Creio que logo o primeiro. E fizemos para a rádio comercial, na altura. E o Herman leu tal e qual o texto que nós tínhamos escrito. E não aconteceu nada? E não aconteceu nada, a não ser uns protestos de uns ouvintes, o que valeu que o diretor da rádio comercial, na altura, João David Nunes, sinalizassem ou estou divertido? Não, falou comigo calmamente, de uma maneira muito civilizada, e disse: Nuno, tivemos aqui uns protestos, era só para saberem. Sim, veja lá isso. Veja lá, não no sentido de não façam mais isto. Mas aconteceu qualquer coisa, houve uma reação do público. Ficam a saber que houve aqui uns protestos e que isto criou aqui algum mal-estar, é para vocês saberem. E no fundo foi um vejam lá, só para ficarem a saber. Mas na rádio não passou disto. Pronto. Como acontecia muitas vezes. É muito curioso, os públicos da rádio são muito mais tolerantes a muitas coisas, não é? Ou não? Eu creio que o que se passou é que a rádio tem muito menos impacto, digamos, que a televisão. E a comercial lá está com um público também diferente, ao comparado com a televisão que atingiu o público todo. Eu adoro rádio e gosto imenso da rádio. Mas é mais pequenino. Mas o impacto de um programa na rádio é diferente do impacto de um programa na RTP em prime time, que era o caso. E então escreve-se ou reescreve-se... Como acontecia muitas vezes, nós, algumas das ideias que achamos divertidas e que gostávamos mais, sugeríamos ao Herman, porque na altura estávamos a trabalhar com ele num programa que era o Parabéns, e sugerimos que... Mas esse era mais suave. Sugerimos que ele adaptasse, e ele disse, sim, vamos a isso, mas vamos. E ele próprio já sabia, porque já tinha tido uma experiência anterior com a Rainha Santa Isabel, que também tinha havido algum sururu. Essa sim foi censurada. Censurada como? Não pôde passar? Não passou. Isto antes. Ainda eu não trabalhava com ele. E portanto, ele disse, vamos aqui, digamos, cortar aqui umas partes que possam ser mais polémicas, e dentro do tal acordo que nós temos, ok, faz o que quiseres com o texto. Eu pessoalmente achei que ficou pior. Mais pobre, não é? Claro, mais suave. A minha opinião mais português suave. Ou se faz ou não se faz. Quando se faz suave. Mas ele fez, e eu percebo. Assim, aí, primeiro, o nosso acordo tinha que funcionar, e funcionou sempre muito bem. E depois era a cara dele, não é? No fundo era ele que lá estava. Exatamente. E depois é ele que dá a cara, é o programa dele, ele é que sabe. E depois, muito sinceramente, ele tem muito mais anos disto do que eu, e portanto acho que ele saberá. Andando e vendo. E ele não se enganou, porque mesmo naquela versão suave, ele farejou que aquilo ia dar. Bastou pôr uma promoção no ar com ele vestido de Jesus Cristo. Não estava identificado, mas era não precisava uma representação. Pronto, e aí literalmente caiu o Carmo e a Trindade. E aí veio aquela discussão que eu acho muito interessante entre, sim, é uma estação, é uma televisão pública, é de todos nós, sim, o catolicismo é a religião dominante em Portugal. Mas há a liberdade. E portanto, se de um lado temos
digamos, as pessoas que podem ficar chocadas. Do outro lado temos um valor que numa república laica é muito mais essencial, que é a liberdade, e a liberdade de opinião. E esse abanar foi interessante para criar uma consciência de possibilidade? Houve um grande debate na altura, muita polémica, muita discussão. Ainda bem, não é? Os partidos intervieram, tomaram posição, etc. Isso foi interessante, foi uma boa discussão. E foi interessante, sobretudo, depois que a posição da estação pública foi passar o sketch. Vamos voltar à tua carreira política. Hoje parece quase uma coisa inocente. Não, e parece quase arqueológico, que nós olhamos e dizemos, a sério? Sim, mas esta malta discutiu isto? Claro, foi em 96 ou 97. Se fosse agora, por exemplo, discutir estes casos dos abusos e da pedofilia e da Igreja Católica, lá está, era um tema... Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, está a aproveitar muito esse filão. Sim. E há uma liberdade, pode haver desconforto, mas há uma liberdade para colocar o dedo de uma maneira muito forte. Mas, claro que sim, é uma das coisas que nós nem devemos hesitar, mas como não há uma liberdade. Como não falamos sobre isto? Claro que tem que haver liberdade. Qual é o fator X do Ricardo Araújo Pereira? O fator X? O fator X, sim. Como é que tu o vês? Tu conheces-lo, não é? Conhece a escrita? Ele começou os trabalhos profissionais, os primeiros trabalhos profissionais Contigo. dele foi nas produções fictícias. Portanto, ele entrou precisamente para escrever para o Herman em 1998. Ele entrou nas produções, O que é que ele tem de diferente em relação aos outros? Ele vinha da faculdade e tinha-me entrevistado e quem me tinha falado dele era o Ruizinho, que tinha já. E portanto, como acontecia muito, aparecia muita gente a propor trabalhos às produções. Eu vi o trabalho dele. Como é que tu testavas esta gente? Lia os textos, depois falava com eles, tínhamos uma conversa. Muitas vezes desafiava-os para frequentar cursos que nós tínhamos, aí sim o lado formativo. Que é importante para a fórmula. E depois nos cursos eram cursos muito práticos e nós percebíamos logo se eles eram bons ou não eram. E portanto o Ricardo, como outros na altura, o João Quadros, o Zé Diogo Quintela, o Eduardo Madeira, o Henrique Dias, etc, apareceram mais ou menos na mesma altura. E essa massa crítica fez com que todos ficassem melhores? Quer dizer, eu julgo que o facto de terem trabalhado como trabalharam anos num sítio onde os colegas de trabalho estavam a fazer a escrever humor, todos os dias a falarem uns com os outros. Há que pedalar e há que crescer. As produções começaram por ser uma equipa de argumentistas, depois foram crescendo, mas havia ali um espírito. Aqui havia vários gabinetes e havia um pátio central e toda a gente se encontrava. O clássico pátio central. E no outro dia, numa sala estavam a escrever contra a formação, noutra estavam a escrever para o Herman, noutra estavam a desenvolver projetos novos. Era um sítio por onde passavam frequentemente atores, havia leituras de texto. Havia um caldo bom para isso. E portanto, quem está ali todos os dias a ir para ali, a escrever textos, a discutir o que é que tem mais graça, o que é que não tem mais graça, a formar equipas. Havia rivalidade? Claro que havia isso tudo. Havia choque, havia rivalidade, havia cooperação, havia amizades, havia competição, havia tudo isso. E portanto, o Ricardo, como outros, que eu já disse, e mais outros, quer dizer, passaram por lá. E isso é uma das coisas que eu gosto, francamente, de me lembrar, porque acho que foi um período muito efervescente e muito criativo, de onde saíram muitas coisas, também saíram coisas que não correram bem, saíram outras que correram muito bem, e portanto foi um período que eu acho que contribuiu para todos nós que lá estivemos, deu-nos muitas bases para aquilo que estamos a fazer hoje. É isto, não? Quando o António Costa pega no telefone, isso são muitos anos depois, Nuno Artur Silva. Não é rigor o António Costa quem convida, é a Ministra da Cultura. É a Ministra da Cultura. É a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que me liga quando o governo estava em formação, portanto o governo anterior a E diz-te o quê? E diz que portanto vai haver um novo governo e ela sente que é o momento de se desenvolver, em particular a área do cinema e do audiovisual, e que tinha lido as coisas que eu tinha escrito e tinha visto as minhas opiniões e tinha concluído que era importante, se calhar, aproveitar o momento do novo governo para criar uma Secretaria de Estado de Cinema e Audiovisual. Eu tinha falado com o Primeiro-Ministro e ele concordou.
E portanto vinha um convite para eu, pela primeira vez existia essa secretaria e eu ser o secretário de Estado com esse pelouro. E o que é que tu pensaste? Eu pensei, here we go again, ou seja, primeiro... Chegaste lá à casa e disseste, olha, se primeiro, calhar vou mudar de emprego outra vez. Primeiro pedi tempo para pensar, porque sinceramente não estava nos meus planos e implicava outra vez passar por esse escrutínio público. Eu sei que... E muito mais bravo, não é? Sim, e implicava sobretudo deixar de fazer aquilo que eu mais gosto, porque sejamos francos, aquilo que eu mais gosto de fazer é aquilo que falámos agora. Lá estavas outra vez no rearranca a escrever as tuas linhas e... agora... Há uma ideia que eu tenho e que defendo cada vez mais, que é: não podemos estar numa sociedade em que há de um lado os políticos e do outro lado os outros, porque depois fica muito fácil dizer, os políticos, os políticos são todos iguais, são todos, que é infelizmente Tu sentiste-te político? Não, senti-me temporariamente político, isto é, há os políticos profissionais que estão anos e anos e anos e que são importantes, porque são profissionais da máquina administrativa e são políticos que têm muitos cargos e, portanto, dão uma estrutura? Como a própria palavra diz, são profissionais no sentido em que dominam o processo. Mas depois essas máquinas muitas vezes ou ficam enquistadas nesses profissionais, ou às vezes, normalmente até nos governos de primeira leva, tem a lucidez, se calhar a inteligência de dizer, não, mas a gente pode pôr aqui este cientista, aqui este escritor, aqui este... É exatamente isso que eu acho que faz, enfim, os bons governos, é o equilíbrio entre os políticos profissionais e aqueles que vêm, digamos, da sociedade civil e que trazem muitas vezes ideias, uma estratégia, uma visão, uma proposta e que vêm com a perfeita noção de que vêm temporariamente. E que a vida deles não é aquilo? A vida deles não é aquilo e depois regressarão para a sua vida. E eu acho que um governo precisa deste equilíbrio, desta ligação entre a sociedade, entre os cidadãos e aqueles que depois são profissionais da política. Eu fui nesse espírito de acreditar que podia contribuir de alguma maneira com aquilo que era a minha visão sobre o setor. Tu agora estás a escrever um espetáculo que é o quê? Quando eu fui ao governo e voltei, como é que... Não, isso é só uma das partes. É preciso dizer que eu já fiz um espetáculo e precisamente estava a fazer esse espetáculo quando fui convidado para a RTP. E quando saí da RTP... E esse é o espetáculo com... É um espetáculo, é um prolongamento da minha atividade de autor. Porque... Mas tu estavas em palco, estavas a contar a tua vida... Eu acho que é preciso uma certa... Com os Dead Combo? Sim, é preciso uma certa lata, digamos, para eu dizer que sou stand-up comedian. Não sou. Eu não sou comediante sequer, eu insisto, eu sou um autor. E... Portanto, não te sentes um ator? Não, sim, não tenho talento para isso. E as ferramentas que os atores normalmente trazem e que transformam um texto numa coisa... Sim, eu não sou um ator, mas... Fazes de ti próprio? Mas tal como fui professor, de vez em quando dou umas palestras, umas conferências, portanto há um lado meu que fala em público. E portanto, gostas disso? E gosto de comunicar, fui apresentador de programas de televisão, gosto de fazer isso e no fundo, se encararmos para isto como uma espécie de conferência com humor, estamos ali num registro que podemos dizer por simplificação que é stand-up comedy. Ok, e vais falar de quê nesse espetáculo? Quando é que o espetáculo... Em 2015 eu fiz isto, mas era desde logo uma batota, porque eu dizia que era um stand-up comedy, mas não estava sozinho, portanto é quase uma contradição logo à partida. Estava acompanhado pelo António Jorge Gonçalves a fazer desenho em tempo real maravilhosos. E pelos Dead Combo que tocavam ao vivo comigo, isto em 2015. No São Luís. Depois fui para a RTP e não pudemos fazer a digressão que estava prometida. Depois saí da RTP, estava a preparar um novo espetáculo e fui chamado para o governo. E portanto o espetáculo não chegou desta vez a estrear. E agora, acho que é tempo à terceira. Não é arriscado? Não é arriscado. Agora é para fazer mesmo. Agora é mesmo para fazer e tem datas marcadas. É dia 12 de janeiro a estreia, precisamente no mesmo sítio onde tínhamos feito com os Dead Combo há 8 anos, vai fazer 8 anos. Infelizmente já não poderemos fazer com os Dead Combo. O Pedro Gonçalves morreu, foi uma perda enorme e pronto, de qualquer maneira já está escrito? Já está
Já tens umas ideias? Não, mais do que isso. Está, digamos, 2/3 escrito e agora vou acabá-lo até lá. E, portanto, Eu não quero estragar o espetáculo, mas falas de quê? Falo precisamente, eu acho que falo daquilo que fui passando nos últimos 10 anos, portanto, desde ser o diretor das produções fictícias e do canal que o publisher do Inimigo Público, apresentador do programa Estou Mal, não sei o quê, ou seja, ter uma vida como, lá está, artista de variedades, e como de repente passei a ser o administrador da RTP num momento particular da RTP. E depois como tudo aconteceu lá, e como saí, e como voltei à minha vida, e como depois com factos e com distorções dos factos, imagina. Qual é o lado cómico disto? Isto era o título de um texto do Dinis Machado, um escritor que eu gostei muito, gosto muito, e que sempre fui admirador e criei uma relação de amizade com ele. E penso muitas vezes nesta frase, que é olhar às vezes no meio das coisas complicadas que acontecem, às vezes das tragédias, dos pequenos dramas, da vida difícil, e pensar qual é o lado cómico disto. E então parte de uma coisa que é de facto verdade, que é, em todos os sítios onde eu estive, nunca me separei do meu blocozinho de notas. Vais tomando notas? Às vezes lembro de coisas engraçadas que acontecem, observo certas coisas e, portanto, pimba, toma lá uma nota. Fiquei com uma série de notas e é a partir daí que eu escrevi o guião. E portanto não é um espetáculo, não é um stand-up sobre o governo, nem sobre a RTP, nem sobre mim, porque isso não teria interesse para as pessoas, digamos assim. Mas é sobre Portugal? Como nos sítios onde eu fui estando, eu fui olhando para o que mudou em Portugal e no mundo nos últimos 10 anos, digamos assim. E também esta coisa de envelhecer e de ter passado por esses chapéus todos, não é? Portanto, eu acho que há um potencial cómico, lá está. Acho que há aqui um lado cómico em pensar, por exemplo, que durante anos eu fiz humor político e finalmente eu estava ali na fotografia do governo. Estavas no alvo, ao lado dos ministros. O boneco era o teu. O boneco que tem contra-informação agora seria eu. Não seria, porque nós normalmente não fazíamos bonecos de secretários de Estado. Ajudantes de ministro, como diria o. Exato. Como é que um homem da liberdade lidou com o colete de forças da política? É difícil, porque. Mas já na RTP foi. Porque olha lá, veja lá. Há uma. Não. É um próprio. Nós próprios temos que ter. E a cultura ainda assim é um sítio melhor. É uma figura institucional, no sentido em que, quando nós falamos, não somos nós individualmente que estamos a falar, mas é o cargo. Ou seja, é claro que somos sempre nós. E isso pesa. Somos sempre nós a falar. Eras tu que escrevias os teus discursos? Ou não? Não, nem sempre. Eu tinha uma equipa que me dava as bases. Muitas vezes, olha, é importante falar nisto e nisto e nisto. Eu fazia depois a versão final. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu reparei foi que quando eu entrei eu era muito formal e depois, pouco a pouco, fui-me tornando mais autêntico. Ou seja, percebi que não fazia sentido aquele formalismo tão defensivo. Mas por medo? Para ver o que é que dava? Não, ou pelo peso? Eu entrei sem experiência política nenhuma. Eu já não me lembro. Usavas gravata, não? Só usei na tomada de posse. Usei na tomada de posse que me disseram que era protocolar e eu disse ok. Sim, estava lá o presidente, não é? Exato, e portanto usei na tomada de posse e depois nunca usei uma vez numa recepção no âmbito da presidência portuguesa. E depois livraste da gravata? Sim, não é um adereço que eu gosto. Olha, gosto de ver nos outros, em mim não. Nas personagens todas políticas que existem, além do professor Marcelo, é sempre o professor Marcelo, o presidente, quais são aqueles que te divertem mais? Que tu dizes, eu gosto de ver este. Divertem no sentido, eu gosto muito. Que enchem mais linhas do teu dos bloco. mais espontâneos. Não, não é no sentido de gozar com eles. Ou eu gosto muito quando presinto que há personalidades livres. Honestidade na forma. Autenticidade e liberdade. Ou seja, que e encontrei políticos que mesmo dentro desse espartilho formal, porque é um espartilho, e eu acho que deve haver, isto é, há um protocolo, há regras, há uma mise-en-scène. E há uma liturgia, digamos. Liturgia é uma boa palavra. Uma liturgia do poder que existe e faz parte da democracia. Mas depois há os autênticos e essa autenticidade é difícil, não é? Eu gosto de ver as personalidades que, independentemente desse formalismo rígido e às vezes desse protocolo, mantêm uma liberdade e uma personalidade. Eu gosto disso. Tens algum na cabeça ou alguma que achas que possa cumprir um bocadinho melhor esse não, acho que aqui e ali fui encontrando alguns que mantêm isso e em momentos gosto
gosto. E esses comunicadores são atrativos, porque nós, quando os estamos a ouvir ou a ver, nós sentimos uma proximidade humana, há ali uma não barreira, não é? Sim, eu fui encontrando várias pessoas em vários lugares de poder que mantêm, e sobretudo gosto daqueles que transparecem essa dedicação à causa pública e que me falam não de estratégias partidárias ou de projetos mas de conquista de poder, propósito, não é? mas têm sempre muito presente a procura do melhor para todos, do maior bem comum. É muito curioso nas linhas de comunicação hoje públicas, nós estamos a falar muito pouco de propósito e a ouvir falar muito de estratégia, de resultados, há uma contaminação lá está, da mecânica mais do que do propósito, da intenção ou da vontade de fazer uma determinada coisa. Dizes falarem mais dos resultados económicos, dos números? Não, nós podemos olhar para um governo, ou podemos olhar para um clube de futebol, ou podemos olhar para uma empresa. Quem lidera, não lidera apaixonando os outros, dizendo eu tenho um sonho, mas diz não, mas temos que fazer isto e aquilo para fazer aquilo e encontrar aquilo. Lá está, é quase tudo como uma campanha de guerra, se calhar um exemplo mau. Sim, a história das ideias políticas também já tem as suas décadas. Hoje em dia, muitas vezes, aqueles que dizem eu tenho um sonho, muitas vezes estão a ser a imitação da imitação da imitação. Já não estão, lá está, perderam o genuíno. O discurso inaugural, I have a dream. É impossível de copiar. Hoje em dia, os melhores políticos não o usam, porque isso soa quase uma ousadia, e sabem que muitas vezes isso é um truque. E estás a pisar um solo sagrado da comunicação? Eu diria que quem faz hoje esse tipo de discurso são normalmente os mais demagogos. É mais fácil encontrar esse discurso, por exemplo, nos populistas de direita. Que estão a funcionar, não é? Os populistas estão aí são um sintoma? São uma consequência, eu creio, de uma coisa muito evidente, parece-me, que é a sociedade hoje é complexa. E é muito difícil ter soluções sim ou não. E eles têm. A explicação do que está a acontecer, normalmente, existe tempo. E os políticos sérios usam o tempo para explicar que isto é assim, não é preto e branco. E os mídias já estão noutra, já não querem saber. E os próprios mídias, porque têm medo de perder a audiência, têm medo de perder o engagement, como se diz, etc, já desligam, e os próprios mídias estão populistas, ou seja, e portanto tiram do ar tudo o que seja um discurso com a sombra de qualquer complexidade. E depois é isso que é cavalgado pelos populistas, pelos políticos populistas. Eu vou fazer uma fórmula, faço um som de byte e ele vai aparecer na televisão. O populismo, no fundo, é reduzir uma realidade complexa a um aspecto dessa realidade e puxar esse aspecto para uma frase que funcione. E que não é necessariamente verdadeira ou que seja aplicada àquele problema. Tem sempre, digamos, uma ponta de verdade, porque as pessoas que estão com muitas dificuldades, há, como se sabe, um acentuar de pobreza generalizada em Portugal. Há inquietudes que não estão a ser resolvidas. Há pessoas que estão com uma vida muito difícil e que não têm tempo, cabeça para se preocuparem com as subtilezas da comunicação e com informarem-se politicamente. Quer dizer, as pessoas chegam a casa, veem a televisão ou andam nas redes e veem informação e muitas vezes não têm a preparação, lá está, a literacia mediática que lhes permita decifrar e, portanto, muitas vezes recebem essas mensagens e recebem algum conforto nessa mensagem simplista. Até porque confirma, eu bem tinha razão. Pois, ele é que sabe, não é? Só confirmam a injustiça que eles sentem. Sim. E, portanto, e que é verdadeira, no fundo. Que é verdadeira. Vão ao supermercado, a comida está cara, é difícil arranjar um emprego melhor. E, portanto, sem um político a dizer os políticos são uma vergonha, as pessoas estão a sofrer. Votem em mim que eu resolvo. Isto é inacreditável que uma pessoa não tenha dinheiro para comer, por exemplo, que é obviamente uma verdade, mas quando é transposto assim de uma maneira tão simplista e tão brutal, ainda que as pessoas reconheçam nisso uma verdade, isso esconde a complexidade do problema. Porque é que é assim, porque é que está a acontecer, por culpa de quem, etc. Como não há tempo para discutir
isso, a sociedade e os média funcionam muito por esses soundbites e, portanto, isso é, digamos, onde o populismo cresce. Há cura para isto? A cura é sempre pelo lado da educação e pelo lado da qualidade da informação. Isto é, temos que lutar para que a nossa comunidade possa ser informada, portanto a luta contra as fake news, a luta contra a mentira. Mas nós vemos nas redes sociais que quando aparece uma história, lá está, ou escabrosa, ou voyeur, ou que nem bate bem com a realidade, são essas histórias que mais circulam e que as pessoas mais partilham e que as pessoas mais veem aparentemente. Sim. Ou é culpa do algoritmo ou é culpa nossa? Há aqui um sistema que, digamos, tem uma lógica perversa, que é o jornalismo hoje luta para sobreviver. E a sobrevivência do jornalismo depende muito da audiência que os jornais têm. Sempre dependeu, não é? Sim, o modelo de negócio não existe e, portanto, não ganha dinheiro suficiente para produzir coisas de qualidade. Exatamente. E, portanto, o próprio modelo de sobrevivência do jornalismo está em causa. E, portanto, há o domínio cada vez maior das redes sociais, onde a informação não é, digamos, credibilizada muitas vezes, não tem um jornalista a credibilizá-la, aparece não se sabe de onde. E, portanto, tudo isto é uma amálgama de informação que circula e o cidadão está mais desprotegido para saber se isto é verdade ou não é. Isto foi assim ou não é. Até nós, muitas vezes, quando eu digo nós dois, por exemplo, que somos pessoas do meio, que estamos informados, que a nossa profissão passa muito disto, muitas vezes tentamos, espera aí, isto vem de onde? Isto é verdade? Isto não é? Mas temos meios para verificar, não é? Pois, agora imagina pessoas com outras profissões, com muito pouco tempo disponível, que apanham este tipo de... Eu não sei se é a ideia minha, mas uma coisa lá está, é o político populista, ou aquilo que eu chamo, não quero ofender a classe, o síndrome do taxista. Então como é que vai ser taxista? Está tudo uma desgraça, não é? Sim. Mas o que eu estou a ver cada vez mais são pessoas evoluídas e cultas a recorrerem a esse tipo de discurso e a essa mecânica de comunicação para ocuparem as redes e não têm a desculpa de ser estúpidas. Sim, porque depois no meio disto tudo há pessoas que manipulam tudo isto também de uma forma inteligente. E fazem de uma forma deliberada, não é? Para poder chegar. Pois, é claro, assim, a extrema-direita tem um plano. E um plano é precisamente manter o domínio, digamos, os poucos privilegiados manterem o seu domínio sobre os inúmeros, digamos, desfavorecidos. E portanto faz essa narrativa. E há no meio disto tudo, obviamente, quem faça isto com grande determinação para manter a sua posição. E aliás, tem-se verificado que o fosso aumenta, que os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres estão cada vez mais pobres e a classe média a desaparecer. Onde desaparece a classe média? Nos países onde a classe média fraqueja, é um país onde, digamos, as autocracias e os sistemas menos democráticos florescem, e os populismos, etc. Portanto, este é um problema mundial. É um problema mundial e é um desafio muito grande para nós. A solução não é imediata, não podemos dizer é assim, portanto é complexa. Não há uma solução populista, é complexa, tem que ser feita de várias maneiras em várias frentes. Fechamos esta conversa. Que história, que grande história que ainda te apetece contar? Não é tanta grande história, mas eu acho que há muitas histórias para contar. Por exemplo, em Portugal agora, e a partir de Portugal, aliás, é isso que une também muito o meu trabalho. E até quando não estava eu próprio a criar histórias, quando fui para o governo ou quando fui para a RTP, no fundo é esta ideia de que as comunidades precisam das histórias, no sentido em que nós vivemos de acordo com as histórias em que acreditamos. A mitologia. Os gregos, a mitologia. Precisamos de uma mitologia. Os americanos no século XX criaram a mitologia americana através do cinema e depois da televisão, não é? A mitologia do americano. Não é? E eu acho que um país é tanto mais rico quando saiba criar uma mitologia diversificada, rica. Eu acho que contra o pensamento único, contra a ditadura, contra as autocracias, há um trabalho político, mas há também um trabalho, chamemos-lhe assim, mitológico para fazer, que é feito através da pluralidade das histórias. E as histórias hoje em dia são sobretudo as histórias dos média, que não é o jornalismo só, não é? O jornalismo é importante, a liberdade, a diferença de opiniões, mas é
os filmes, as séries, os documentários, as canções, toda a cultura em que nós vivemos. É através dessas canções que nós vamos identificar aqueles que gostam de ouvir as mesmas músicas que nós, que gostam de rir com as mesmas coisas, e é por aí que se faz a comunidade. E, portanto, eu acho que nós precisamos de ter, e é esse o sentido, de cada vez mais histórias sobre nós, cada vez mais séries, filmes, canções, livros, tudo isso. As histórias da nossa vida, o Conta-me Como Foi, que enche o nosso imaginário e dá sentido de comunidade e de pertença. É essa mitologia feita de histórias, personagens e jornadas heroicas que reforça este sentimento de identidade. As palavras escritas e ditas oferecem esse conforto de pertencer, e muitas das melhores palavras são organizadas em textos de escritores, de poetas, argumentistas, dramaturgos ou artistas de variedades. Precisamos tanto de todos eles como de médicos, engenheiros ou economistas. E de liberdade. Sempre de liberdade. Até para a semana.